Cloud Opus 4.8 é o melhor modelo de IA de todos os tempos. Pelo menos é isso que os emocionados estão tentando te empurrar. Mas a realidade é bem diferente dessa. O modelo não está tão bom assim. Em vários benchmarks ele performou pior e nesse vídeo eu te trago a análise completa, se vale a pena ou não usar esse cara, se as novas features que a Anthropic lançou são features mesmo ou são só mais do mesmo e até onde vale a pena você usar o modo Fast que está mais barato. Então vem comigo conferir esse vídeo sem hype. Para você que está buscando um VPS top, latência baixa, custo excelente, tá rolando nessa semana uma mega promoção lá na HostGator, nosso parceirão aqui do canal. Eles são patrocinadores dos nossos meetups, que são gratuitos, você pode participar na sua cidade. A gente leva conteúdo de qualidade e tudo isso graças aos nossos parceiros, HostGator sendo o maior deles hoje do canal. Então, se você quer ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo brabo aqui no canal, se você precisa de um VPS capceira, top demais, aí o link tá na descrição. Usa o nosso link para comprar esse VPS. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Eu uso todos os meus agentes Hermes lá dentro da HostGator. Eu garanto para vocês que a latência é top. Fechou? Uma das maiores novidades está aqui, o destaque da Anthropic para a melhoria nos benchmarks principais de Agentic Coding, que é o SW Bench Pro que eles estão usando como referência, e também o benchmark do Agentic Terminal Coding, que é o Terminal Bench 2.1, que eles também estão usando como referência. Chama atenção aqui os seguintes números do Opus 4.8. 69,2% no SW Bench Pro e 74,6% no Terminal Bench 2.1. Comparando com o GPT 5.5, e olha a novidade, eles não estavam trazendo isso nas versões anteriores, comparando com os melhores LLMs da OpenAI. Aqui a gente vê que ele perde na questão de Agentic Terminal Coding, ele está perdendo ali por 4 pontos percentuais, e ele ganha, pelo menos no benchmark, do GPT 5.5, uma distância tranquila de 11%. Mas a realidade no dia a dia está dizendo outra coisa. As pessoas que estão usando Opus 4.8 para desenvolver software, que é o nosso público aqui do canal, e as pessoas que estão usando o GPT 5.5, continuaram preferindo o GPT 5.5. Então, peraí, o que está acontecendo? Como é que ele é muito melhor que o GPT 5.5, sendo que as pessoas ainda não estão mudando para ele? E aí que a gente começa a se questionar se esses benchmarks de fato ainda fazem sentido ou não. Eu quero trazer dois novos hoje para a gente analisar junto aqui no nosso jogo. A gente sempre analisa o SW Bench Pro, a gente sempre analisa o Terminal Bench 2.1, mas tem dois novos que eu acho que vale muito a pena você estar ligado neles, que são o Deep SWE, tá, de uma nova empresa, que a Data Curve, que eles criaram esse Deep SWE, dentro de uma crítica que o SW Bench Pro não está conseguindo mensurar corretamente mais os resultados, as análises, não está fazendo tanto sentido. Por exemplo, se você comparar agora o Gemini 3.1 Pro, vocês acham que realmente a diferença de uso do Gemini 3.1 Pro para o GPT 5.5 para a codificação é somente de 4%? Vocês conseguem perceber que é só 4% o uso? Vocês conseguem usar o Gemini 3.1 Pro para desenvolver software diretamente, sem esquentar a cabeça? Acredito que não, porque pelo menos eu e mais os 1.300 membros da comunidade da AI Coders Academy, eu não conheço ninguém que está usando o Gemini 3.1 Pro como principal para a programação. Ou seja, não faz sentido uma diferença tão pouca entre os dois, mas uma diferença prática muito distante. E é isso que o Deep SWE vem para tentar resolver. Ele traz casos de uso mais complexos para tentar metrificar melhor o output dos LLMs. E aí a gente tem esse gráfico. A gente pode discordar, pode concordar, mas na prática ele reflete muito o que a gente está observando de fato nos LLMs. Veja só, GPT 5.5 com 70%, margem de erro de 4% para mais ou para menos, Cloud Opus 4.8, 58%, margem de erro 5% para mais ou para menos. Ou seja, aqui justifica por que as pessoas que estão usando o Codex com o GPT 5.5 ainda não trocaram para o Opus 4.8, porque talvez ele não seja lá o melhor de todos os tempos, conforme estão vendendo para a gente. Na sequência, quase empatado com o Cloud Opus 4.8, na realidade, dentro da margem de erro empata, está o GPT 5.4, e aí a gente vê Opus 4.7 logo atrás, que também entra na margem de erro empatando com esses três. Ou seja, na prática, a gente vê um salto, pelo menos segundo o Deep SWE, um salto do 4.8 em relação ao 4.7, de fato a gente percebe essa melhoria.
um salto interessante em relação ao 4.6, até o Sonnet 4.6 melhorou em relação ao Opus 4.6, segundo o DeepSWE, beleza? E a gente vê que ainda o GPT 5.5 é o cara, é o SOTA, pelo menos do mercado, o melhor que está tendo de fronteira, ok? Faz sentido para vocês esse benchmark? Como é que está sendo a sua experiência? GPT 5.5 está performando bem para você? Manda aqui nos comentários. Ou não? Você já migrou para o Opus 4.8 porque você sentiu de fato uma diferença real? Manda aqui nos comentários, é importante a gente saber a sua opinião também. Legal? Para baixo aqui a gente vai ver alguns números interessantes. Gemini 3.5 aparecendo aqui no páreo com o Sonnet 4.6, e isso faz muito sentido no meu uso. Eu tenho usado o 3.5 no lugar que eu usaria o 4.6 e tá de igual para igual, na maioria das vezes não vejo nenhum problema grotesco para comparar os dois. E aí para baixo a gente vai ver 5.4 mini, Química 2.6, que está aqui no mesmo range do Opus 4.6, no mesmo range do cadê o do Sonnet 4.6 aqui, considerando a margem de erro, né? Pega o mesmo range, ou seja, faz sentido com todas aquelas análises que a gente vinha feito até então, do Química 2.6 de fato ser um bom LLM. Daí a gente vai descendo, Mimo V2.5 Pro, GLM 5.1, perceba que até outro dia estava todo mundo aqui, ó, realmente brigando perto do mesmo range, mas as mudanças maiores começaram a vir do Opus 4.7 em diante. Legal? Então lá embaixo a gente tem outros LLMs aparecendo e tem alguns outros que aparecem aqui que estão escondidos. Ainda sinto falta nesse benchmark do Qwen 3.7 Max, que foi lançado recentemente pela Alibaba e parece ser um LLM muito interessante, e de alguns outros LLMs chineses, mas vamos ver como é que vai ficando esse benchmark com o passar do tempo. Acabou de ser lançado, eu achei interessante trazer para vocês, para a gente ter mais uma fonte de opinião. E a outra opinião que eu vou mostrar para vocês é o benchmark da própria Cursor AI, é o Cursor Bench 3.1, e ele traz um negócio muito interessante. No benchmark da Cursor AI, o Opus 4.8 piorou em relação ao Opus 4.7. Ele piorou em relação à performance, mas ele melhorou em relação a custos. Ou seja, para rodar o benchmark, ele foi mais barato, mas o output dele em relação à qualidade foi pior em relação ao Opus 4.7. Olha aqui, a título de comparação, o Opus 4.7 gastava aqui no modo máximo 11 dólares e 2 centavos para atingir 65%, mais ou menos 64,8% no modo máximo. No modo X-High, ele gastava 61,6%, o Opus 4.7. E aqui a gente vai observar que no modo Max, atualmente está quase equivalente ao que a gente consumiria, que a gente conseguiria de resultado com o Opus 4.7 no modo X-High. Ou seja, teve de fato um downgrade de performance aqui, se a gente comparar ambos. A gente observa também no modo X-High também teve um downgrade de performance, mas o custo a gente observa que, na verdade, no modo X-High ele ficou melhor do que o modo X-High anterior, no modo Max ele ficou pior do que o modo Max anterior, mas o custo diminuiu significativamente se a gente comparar ambos. Então o Opus 4.8 na teoria está mais barato e mais burro também, mas não tão burro assim que você fala, nossa, tá muito burro. Não, ele deu uma emburrecidinha ali, mas pelo custo, pelo ônus de você conseguir pagar mais barato por ele. Legal? Em relação aos outros LLMs, aqui é o único benchmark que a gente vai conseguir ver o Composer 2.5 da Cursor. Ele chama atenção pelo resultado sinistroso dele. Você tem o Composer 2.5 aqui com 63,2% no benchmark deles. Mas aí é aquela coisa, a gente não consegue rodar esse cara em benchmarks alternativos. Por quê? Porque eles não têm API. Então a gente vai ter que confiar no dono do benchmark que o LLM dele está tão bom assim. Tá, mais ou menos, a gente não consegue ter essa clareza. Porém, nos meus testes, de fato, os meus resultados, o output com o Opus 4, com o Composer 2.5, desculpa, tá excelente. Estou gostando bastante dele e tenho usado ele como meu main quando eu estou usando o cursor. Vale a pena dar uma conferida nesse cara, ele tá rápido demais, tá muito barato para usar, tá aqui 55 centavos em comparação ao mesmo do Opus 4.8, que estaria ali quase no mesmo páreo, 7,59 dólares para você ter o mesmo resultado. Então, tá bem interessante, mas a gente observa que no benchmark do cursor, que não teria motivo algum para cursor falar assim, tá, vou sacanear os caras e vou falar que o Opus 4.8 tá pior que o Opus 4.7. Na comparação deles, do Opus 4.7 com o Opus 4.8, o Opus 4.8 piorou. Fast Mode. Fast Mode foi outro ponto que chamou muito a atenção da gente, porque agora ele está mais barato. Ele está
3 vezes mais barato do que antes, que era 6 vezes mais barato. Na prática, ele ficou mais ou menos 2 vezes mais caro, 2,5 vezes, 2 vezes mais caro do que você pagava antes pelo Fast Mode. O que é o Fast Mode? Você vai ter o Opus 4.8 agora com uma velocidade de até 2,5 vezes mais rápido, mas você paga mais caro por ele. Só que tem um detalhe: para o pessoal que está achando que você vai usar da sua cota de Cloud Code, você não vai usar essa cota. Você tem que usar por Extra Usage. Então, o Fast Mode ele só funciona se você tiver o Extra Usage ativado. O que, que é isso? Você paga por token. Então, você vai pagar extra além da sua assinatura. Só aí, talvez já não faça sentido você pagar por esse cara. Mas eu te trago um outro ponto. A maioria das empresas hoje está com um grande problema em relação à AI, que não é a questão de codificação, mas são os gargalos que a própria AI está gerando. Por exemplo, se eu entrego o código muito rápido, eu aumento a necessidade e demanda de code review, eu aumento a necessidade e demanda de QA, de qualidade, test assurance. Ou seja, no final do dia, eu ir muito rápido nem sempre está sendo tão útil assim para a empresa. Pode ser que não faça tanto sentido você ter mais velocidade. E aquela coisa, você quer pagar mais por isso? Será que você não consegue esperar, talvez aí deixar rodando de noite uma tarefa mais longa e no dia seguinte você pegar e a tarefa está pronta? Então, esse é o questionamento. Na minha visão, não faz tanto sentido pagar tão mais caro para ter mais velocidade. Você tem outros players do mercado, o próprio Composer 2.5 e o GPT 5.5 no modo Fast, entregam LLM rápido com custo-benefício muito melhor. Se você quer só velocidade, dá para dar uma olhada nesses outros dois. Opus 4.8 fez um bom trabalho barateando isso é um bom sinal para a gente, que a gente só via preço de LLM subindo, mas ainda tem que reamar um bocado para fazer sentido a gente pagar mais caro para ter mais velocidade. Introducing Dynamic Workflows in Cloud Code. O que, que é isso? É a capacidade, a possibilidade de você fazer um swarm de agentes, você lançar centenas de agentes em paralelo para fazer uma tarefa. Legal? Mas, ô Vini, e a ideia de Agent Teams já não resolvia isso, de você colocar um monte de agente trabalhando em paralelo? Exatamente. Pô, já vi o swarm de agents lá no Kimi. Exatamente. Pô, já vi uma extensão de Cloud Code que faz swarm de agentes. Exatamente. Você entendeu onde eu quero chegar? Não tem nada de novo aqui. É uma feature nova que foi lançada, que tem alguns poucos casos de uso, mas provavelmente não seja o seu. O caso de uso que eles trouxeram aqui foi que eles reescreveram a estrutura do ban completamente em Rust. Legal? Então faz sentido você lançar uma centena de agentes para tentar ter mais velocidade nisso. Mais uma perguntinha rápida para você. Quantas vezes no seu dia a dia você precisa reescrever um runtime, um ban, alguma coisa nesse sentido para ter que usar um workflow nessa velocidade? E aí o ponto que talvez você não está prestando atenção é o seguinte: se eu estou rodando centenas de agentes em paralelo, eu vou estar consumindo centenas de contextos em paralelo. Ou seja, a minha assinatura, a minha janela de uso que duraria X dias, ela vai ser encurtada na mesma proporção do número de agentes que eu estou utilizando. Então, no final do dia, pode ser que não faça sentido para você estar usando essa parada adoidado. Pode ser que tenha um caso específico que você vai querer colocar uma centena de agentes, mas eu não consigo ver hoje, de uma maneira lógica, o sentido de você querer ter tanta velocidade, porque você vai perder o tempo depois revisando todo o código que foi feito. Imagina assim, ó, beleza, vai ser super rápido agora, vai fazer tudo do zero. Legal, gerou 1 milhão de linhas de código. Você vai revisar 1 milhão de linhas de código de uma vez só? Você vai ler o livro inteiro de uma vez só? Ou você prefere fazendo parte a parte e dando o tempo do agente trabalhar e depois você revisando o código? Ah, Vini, mas quem é que revisa código em tempos de AI? Qualquer pessoa que queira ter uma visão de médio e longo prazo de manutenção de software. Se você não quer, não está preocupado com manutenção de software em médio e longo prazo, porque você acredita que IA vai fazer milagre, sinto te informar, mas você vai ter um problemão ali na frente. Beleza? Então, é uma feature legal, não acho que é uma grande revolução, acho que é mais uma daquelas coisas para trazer para o hype de volta a Anthropic e o Cloud Code, que veio também com mais um modo de effort, que é o Ultra Code. Então fica atento, porque se você ativa o modo Ultra Code, os Dynamic Workflows entram em ação também. Então eles vão trazer um cadinho mais de custo para você. No final do dia, o que a gente está vendo acontecendo é mais ou menos o seguinte: Anthropic arrumou mais um jeito de você gastar token, beleza? É mais ou menos por aí. Claro, pessoal, pode melhorar o output, sim, melhora e tudo mais, mas eu ainda não vi sentido de usar essa parada. Você viu sentido? Eu quero saber a sua opinião, pode deixar aqui nos comentários.
E tem um disclaimer do Fast Mode que eu esqueci de falar para vocês, que é: se você quiser utilizar ele, tem que entrar na lista de espera. Não está liberado para todo mundo. Ele vai ficar disponível somente para algumas pessoas no modo Research Preview dentro da API. De novo, tem que pagar mais para usar o Fast Mode. Eu não sei vocês, mas a percepção que eu tenho é que algumas vezes alguns lançamentos parecem que é só para levantar o hype de novo da empresa. E assim, isso aconteceu num timing muito interessante, que foi justamente no dia que a Anthropic também anunciou que levantou mais uma série, mais uma rodada de investimento, que aí está valendo quase $1 trilhão, tendo um valuation maior do que o da OpenAI e também lucro maior do que a OpenAI. Tá? Então parece que o hype de fato funciona bem para algumas empresas, mas nem sempre é só hype. Eu quero saber de você. Você está satisfeito com a sua assinatura da Anthropic hoje? O seu Cloud Code está codando bonitinho? Você está passando raiva? Como é que está a experiência com o Opus 4.8? Eu estou perguntando sinceramente mesmo, porque durante esses dias de lançamento, eu testei, troquei ideia com algumas pessoas e eu não consegui ver ninguém que falou assim, cara, isso tá demais. A não ser a galera do hype que começa o vídeo emocionado falando para você que agora o mundo acabou. Aí agora é o melhor de todos os tempos. Quero saber de você. O que, é que você acha disso tudo? No mais, eu sou o Vini, esse é o canal da AI Coders Academy. Obrigado demais por participar desse vídeo até aqui. Tamo junto, aquele abraço e valeu!